Talvez eu vou abrir com uma passagem muito rápida de alguém que poucos de vocês conhecem. Muito malhado na universidade, por preconceito e desconhecimento, embora às vezes muito citado. E também entre os militares, que é Nelson Werneck Sodré. Ele, além de ter sido um grande historiador, ele foi um general de brigada na reserva. E com muita coragem, num determinado momento, ele disse, em depoimento pessoal: a intelectualidade e as demais camadas do povo brasileiro não julguem o Exército por alguns encarregados de PMs e por indivíduos que fazem passar por oficiais. Acontece que sou militar e conheço a minha gente. Os soldados do Brasil, os autênticos, estão envergonhados disso tudo quanto o nosso povo. É com esse ponto de partida que eu trago para vocês essa reflexão, muito mais na perspectiva de uma problematização, né, do que, eventualmente, conclusões já bem fundamentadas, embora já com um grau razoável de confiabilidade. E sobre o papel desse trabalho da Comissão Nacional da Verdade e os militares perseguidos, percebendo e apreendendo os militares da política como uma expressão de um processo histórico que é político, mas também é inconcluso. De certa forma, militares, e quando eu falo militares, eu também estou me relacionando a polícias militares, ou seja, eu os apreendo como uma unidade, mas não necessariamente expressem uma identidade, tem sido objeto de estudos recentes, o que é muito positivo, né? Teses, livros inovadores, né? E especialmente uma entidade que sugiro que vocês vejam no site, a ABED, Associação Brasileira de Estudos de Defesa, que tem possibilitado um diálogo extremamente rico entre os acadêmicos e militares. Mas quando a gente também fala a Comissão Nacional da Verdade, nós temos que deixar bem claro, né? Ela não é uma iniciativa isolada. Talvez o ponto mais importante que ela despertou, atualmente há mais de 100 comissões da verdade espalhadas pelo país. Algumas estaduais, inclusive em Minas Gerais, algumas municipais, algumas de categorias como jornalistas, estudantes, né? Algumas universitárias. Por isso, meu caro vereador, eu conheço um pouco a história política de Uberlândia por ter estudado, né? Mas também conheço um pouco a UF. Talvez valha a pena pensar numa comissão da verdade, somando esforços. Todos nós ganharemos. Né? Então eu acho que isso é fundamental. Passou da hora, né? Eu digo isso porque algumas já ocorrem. Mas recentemente eu estive numa universidade federal com esse debate e os colegas lá ainda falam: temos muito medo. Sabe? Eu acho que nós temos que enfrentar isso. Porém, quando nós falamos, enfim, dos militares perseguidos, nós estamos falando de um dos grupos, dos 13 grupos de trabalhos que hoje compõem a Comissão Nacional da Verdade. E nós estamos falando de oficiais e praças, policiais dos vários estados, cujo arco político e ideológico envolve nacionalistas, progressistas, militares de esquerda, comunistas ou não. Esse é um aspecto importante, ou seja, o guarda-chuva ele é amplo. Porém, quando nós buscamos apontamentos para essa problemática, então, até pelo diálogo que iniciamos, e é muito bom ver uma maioria de jovens aqui, talvez valha a pena também falar um pouco quem são esses militares e suas origens na história, para a importância de um resgate enquanto memória, que é também memória coletiva, mas também algo que o preconceito impediu muitas vezes de reconhecer, que é também democrática, pelo menos em grupos das Forças Armadas. Esse é um dado que não remete somente ao período da Comissão da Verdade. Ele pega um período historicamente longo, eu diria, no Brasil República. E essa possibilidade, ela se coloca num desafio extraordinário, porque pelo próprio período da Comissão da Verdade, ela pega 1946 a 88. E o desafio se coloca maior, se apresentando como um resgate ou um trabalho 30 anos depois, quando várias comissões que foram citadas aconteceram quase que depois da queda das ditaduras. Isso é um desafio enorme.
Né? Então esse é um dado interessante. Né? Por isso que eu costumo dizer que, a despeito das muitas controvérsias, né, que tem a Comissão da Verdade, são reais, elas estão aí na imprensa, seja na formação dos seus quadros, seja na polaridade que se colocou internamente, inclusive com a saída de alguns dos seus membros, né? E até mesmo do prazo institucional, que já está acabando, eu diria o seguinte, né, que as conclusões finais da Comissão Nacional da Verdade, que devem, tudo indica, ir até o final do ano 2014, oficialmente até o meio do ano, será muito mais um ponto de partida do que um ponto de chegada. Serão parciais, não tenho dúvidas disso. Mas ela trará a sua contribuição, né, e aprenderemos muito com ela. Né? Mas, evidentemente, aí temos um dado que nós temos que colocar. Quem são esses militares? Eles pagaram na história um preço. Nós temos muitos estudos sobre os sindicalistas, os camponeses, os intelectuais. Sobre os militares perseguidos, praticamente é um ator desconhecido. Às vezes, nem reconhecido. E pagaram um preço, e um preço alto. E não é somente no período da ditadura militar. Esse que é o dado que nos remete a um desafio contemporâneo. Nós estamos falando do período 46-64, que é um período de relativas liberdades democráticas. Nós temos aí um grupo que apoia esse trabalho, que é um grupo de transição. Democracia nesse país significa fundamentalmente transição. Transição tem duas possibilidades, avanços e recuos. Então não vamos nos iludir com relação a isso. Então é bom lembrar que, por exemplo, centenas de militares foram expulsos das Forças Armadas nos anos 50. Né? E mesmo com a absolvição de muitos deles, eles não voltaram. Não puderam ser reintegrados, não foram reintegrados. Né? Muitos oficiais tiveram as suas carreiras pautadas por antiguidade, não por mérito. Né? Sem falar os exílios em guarnições distantes. Em 1964 não foi diferente. Segundo Maria Helena Moreira Alves, no trabalho clássico, ela diz: os expurgos nas Forças Armadas durante o primeiro ano tiveram dupla função: eliminar todo o pessoal militar que estiver estreitamente associado ao governo anterior e estabelecer a predominância da ESB e da extrema-direita. Foi necessário eliminar militares democratas e nacionalistas que poderiam se opor às políticas de intensificação da repressão declarada e de favorecimento às corporações multinacionais. Era essencial a eliminação de tais grupos das Forças Armadas. O próprio relatório do Brasil Nunca Mais, que está disponível na internet, é muito categórico. A cirurgia foi praticamente perfeita em 64. Mas um dado que talvez vá surpreender a muitos de vocês: enquanto categoria social, os militares foram o grupo mais atingido. Sabe? O mais atingido, proporcionalmente. É impressionante isso. E eu diria mais: essa política expurgatória não pegou somente oficiais, pegou oficiais, praças das três hierarquias, além de PMs. E algo que ainda não está devidamente contabilizado. Esperamos, ao menos, poder oferecer um diagnóstico ao final dos trabalhos da comissão. Mas também um dado que eu vou trazer para vocês. Essa política não se limitou ao golpe de 64. Ela teve continuidade. Ela teve continuidade em relação aos militares, mesmo na reserva, caçados, reformados, mesmo sobre as suas famílias, e particularmente nos anos 80, sobre policiais, praças, ou seja, no próprio período da redemocratização. Você ainda teve uma política específica em relação a isso. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, que para alguns pode parecer incômodo. Não. Há muito que se orgulhar desses militares. Né? Por quê? Porque eles foram perseguidos por atuarem em defesa das causas nacionais, ou muitas vezes em defesa da legalidade democrática, ou e que antecede ao próprio período da comissão. Né? Vale lembrar que a própria República, ela advém de um golpe militar, uma visão de progresso. Né? Você teve as várias expressões do movimento tenentista, algo muito pouco estudado. Né? E você teve, inclusive, enquanto fundamento dessa tese de uma vocação democrática do Exército, um autor, como eu disse há pouco, muito pouco ainda lido,
entre os acadêmicos e menos ainda dos militares, que foi Nelson Werneck Sodré, autor de 56 livros sobre o Brasil e milhares de artigos. Muito bem. Mas quando nós falamos desses aspectos, há alguns outros apontamentos que eu vou chamar a atenção e eu não tenho dúvida, são polêmicos. Em primeiro lugar, essa formação democrática, que remete fundamentalmente a esse grupo, né, pega o período de análise, que é 1946 a 1988, ela tem na sua gênese o período anterior. Atenção, isso é um dado importante. E eu diria que essa formação democrática e legalista do período pós-46 encontra fundamento e subsídio em duas mediações que antecedem 46. A primeira foi o levante de 35. Insurreição nacional libertadora para alguns, intentona comunista para outros. Essa última leitura é muito presente ainda nas escolas de formação do Exército. Aliás, é de fundamental importância, e a Comissão Nacional tem isso como atenção, que é fundamental reformular todos os currículos das escolas militares, inclusive policiais. Mas 35, eu não estou entrando no mérito de 35, nas questões postas de 35. Eu estou dizendo que 35 e as consequências, né, remeteram aos militares brasileiros, né, a um grupo específico, uma concepção muito mais legalista e democrática do que golpista. Até porque, em 1938, o próprio Partido Comunista já estabelecia a política de união nacional. Prevalece ainda nas escolas militares aquela visão ridícula, né? Quem assistiu o filme Olga, é um belo filme, inclusive, que mostra isso, né? Que os militares foram mortos na calada da noite, cujo monumento na Praia Vermelha, até um tempo atrás, era uma data nacional. Isso não existiu. Isso foi construído, atenção, do ponto de vista político e ideológico, como, né, um mecanismo, né, que os militares começaram a utilizar em graus maiores ou menores nos anos seguintes, para estabelecer o quê? A visão que era, sobretudo, uma visão de política de alto comando. Ou seja, política não deveria ser objeto de discussão nas casernas. Política era para acabar nas Forças Armadas, e só quem fala em política nas Forças Armadas é o alto comando ou seus comandantes. Isso, na verdade, antecede um pouco do 35. Já vinha com a doutrina do Ais Monteiro, que dizia claramente, né? Temos que acabar com a política no Exército e estabelecer a política do Exército. Evidentemente, o que pesou mais em 35 foi a falsa leitura, né, que 35 foi um movimento articulado em Moscou, dirigido pela Internacional Comunista. Na verdade, não é bem isso, e já há vasta literatura que mostra isso, embora isso persista nas escolas militares. Na verdade, 35 acabou virando que na política do anticomunismo, que foi exponencializada a partir de então e que criou obstáculos seríssimos a qualquer tipo de diálogo entre os militares, especialmente no pós-46 com a Guerra Fria. Eu voltarei a esse ponto. Mas essa política ela é tão forte e tão presente que, por exemplo, Nelson Werneck Sodré, me permita falar sobre ele um pouco, às vezes, porque eu estudei a obra desse autor. Tem dois livros importantíssimos, História Militar do Brasil e Memórias do Soldado. Esses livros não se encontram na mão. Interessante, né? A coluna Prestes, que é estudada em várias academias militares do mundo, atenção, não é estudada nas nossas escolas militares. Ela foi muito mais significativa do que a Longa Marcha Chinesa. Então, olha o reflexo disso. Por isso que essa revisão curricular é fundamental. Mas não somente, tem um segundo aspecto. Eu desenvolvo num outro ensaio que as anistias no Brasil, particularmente relacionadas aos militares, elas foram socialmente limitadas e ideologicamente norteadas. Quando eu digo socialmente limitadas, eu percebi, e eu analisei todas as 48, que quando remete a anistia, quando praças no jargão militar, vai até subtenente. Então, quando marinheiro, sargento, soldado faz algum movimento político, pode até ter causas corporativas,
ele não é entendido como um movimento político, e sim uma quebra de hierarquia e de disciplina. Claro, socialmente limitadas. Talvez o exemplo mais significativo foi a revolta da Chibata, que a semana passada comemoramos mais um ano. Os marinheiros da Chibata foram anistiados pelo Congresso Nacional e 3 semanas depois houve uma revolta no batalhão naval que não tinha nada a ver com os marinheiros. A esquadra não aderiu e todos eles foram postos na rua. A anistia dos marinheiros da Chibata só veio à tona e saiu em 1997 por um projeto de lei da então senadora Marina da Silva pelo Congresso Nacional. E hoje, graças a um grupo de marinheiros muito articulados, aquele que tem por monumento as pedras pisadas no cais, resgatando a mineiridade da belíssima... Aliás, eu sou mineiro, viu? Muito orgulho, tá? A mineiridade de Aldir Blanc, né? E João Bosco, ou seja, o marinheiro João Cândido, hoje a estátua de João Cândido está no lugar devido, ou seja, na Praça 15. Mas durante muito tempo, então. Mas a partir de 1935, eu também desenvolvo a leitura que as anistias em relação aos militares foram ideologicamente norteadas. O que eu quis dizer com isso? Que essa ruptura aconteceu e levou ao seguinte: todos os movimentos de militares nacionalistas de esquerda a partir de 1935 até muito recentemente, né, não foram reconhecidos. Quando reconhecidos, esses militares não foram reintegrados. Quando foram reintegrados, não foram reincorporados. Porém, a direita militar pintou e bordou todos os movimentos de militares de direita no pós-46, eles foram anistiados, reintegrados, reincorporados e continuaram golpistas. Os militares de esquerda não. Isso se deve a 1935. Então, é interessante esse ponto para a gente perceber a dimensão dessa problemática que antecede ao próprio período em si dos trabalhos da comissão e da nossa história e que reflete ainda contemporaneamente. Basta ver as vestais que estão ainda no clube militar, né, cheirando naftalina, porém ainda incomodando, fazendo barulhos contra a Comissão Nacional. Tá? O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que refletiu nesses militares, eu diria que foi a formação da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. Ou seja, o Brasil enviou um contingente para lutar na Itália, uma esquadrilha de caça, e, evidentemente, a própria FEB em si, ela implicou dificuldades extraordinárias, seja do ponto de vista operacional, mas também do ponto de vista político. Num primeiro momento, houve um veto político-ideológico para os militares de esquerda entrarem na FEB. Isso tem documentos que mostram isso. Aos poucos, isso foi sendo relativizado. Por quê? Porque muitos primeiros colocados deram um jeitinho de não ir para a FEB, ou seja, foi uma dificuldade operacional enorme. E depois, eles começaram, inclusive, a aceitar militares que participaram do movimento de 1935. É uma mágica que eu não consegui descobrir. O veto, no final, acabou prevalecendo sobre os militares brasileiros que atuaram na Guerra Civil Espanhola, né? Cujo trabalho da Thaís Batibug traz muito bem alguns elementos. Mas ali, tal, esse veto foi o limite. De qualquer forma, eu gostaria de chamar a atenção que na FEB foi elaborado um documento chamado FEB, Símbolo de União Nacional, muito pouco conhecido e pouco estudado, que teve um papel importante na queda do Estado Novo. Basta lembrar que esse documento foi subscrito por mais de 300 oficiais, a maioria jovens tenentes e capitães. Né? Alguns deles dignificaram a Comissão Nacional da Verdade com um depoimento bem recentemente. Porém, quais são os desafios de um tempo presente para nós analisarmos isso? Eu costumo dizer que os militares perseguidos, né, tiveram uma agenda entre 46 e 64 fundamentalmente em defesa da legalidade democrática. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar por quê. E depois de 46 a 88, a atuação política, em sua grande maioria, lembrando que inclui os policiais militares, foi pela luta ou pela restauração da democracia. Talvez, eu não sei aqui, eu sei que tem alunos de várias áreas, se alguém estuda militares ou não, mas às vezes eles podem estar acompanhando. Eu digo que hoje você tem uma terceira agenda dos militares, a democratização das Forças Armadas. Eu não vou falar muito sobre isso, porque é um outro debate, mas só lembrando vocês
da Constituição de 88 para cá, nós já tivemos mais de 300 greves nas polícias militares, bombeiros, polícias federais, municipais, etc. Isso já não é mais um motim. Isso sociologicamente é um fenômeno social. Não estou dizendo que é bom ou ruim. Eu estou dizendo que a democracia, com seus limites, remete a possibilidades. E essa é a possibilidade que se coloca. E mesmo as Forças Armadas, há pequenos grupos de militares, numa visão de esquerda, desenvolvimentista, eu citaria dois pelo menos. O Grupo Capitanismo do Exército e a APEB, Associação de Praças do Exército Brasileiro. Lembrando, inclusive, quando nós temos hoje um fenômeno novo, né? Militares estudando nas universidades, dialogando, você tem, sabe, isso é fantástico, né? Hoje em dia você tem sargentos com curso de Direito, Ciências Sociais, isso incomoda, isso vai ter que ser lidado. Mas essa é uma agenda que é para um outro debate. De qualquer forma, remetendo à questão de 1946 e 64, é bom lembrar que os militares, a meu ver, sempre estiveram envolvidos na política. Por isso eu descarto essa tese da não presença da política. Basta lembrar que todas as sucessões presidenciais do pós-46, você teve um candidato presidencial. E, aliás, muitas vezes, no início, foram os principais candidatos. E houve centenas de candidatos militares que concorreram por partidos políticos, seja a direita e a esquerda. À direita você teve o UDN, União Democrática Nacionalista, que foi um partido golpista, né? E que tinha inclusive uma facção chamada UDN militar ou UDN fardado. Né? Do ponto de vista dos militares perseguidos, dois partidos se destacam quanto abrigo a esses militares. O principal, sem dúvida, o Partido Comunista, né? Que inclusive tinha um setor vinculado ao setor 1000, né? De uma política dirigida às Forças Armadas, e que em 1946, dos seus 15 deputados, 4 eram de origem militar. Inclusive Luiz Carlos Prestes, o senador mais votado na história. Né? Mas também o Partido Socialista teve alguns militares. Eu destacaria Miguel Costa, que participou com Prestes na coluna, e Herculino Cascard. De qualquer forma, o Partido Comunista, como eu falei, emergiu, mesmo em 1946, pautado na política de união nacional. E, evidentemente, o Brasil e a democracia que se instalava tinham seus limites, e mostrou os seus limites muito rapidamente. Não é à toa que em 1947, já no bojo da Guerra Fria, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade, e em 1948, os parlamentares comunistas foram caçados pelo país inteiro. Né? Provável que nós tivéssemos até vereadores aqui em Uberlândia, do Partido Comunista. Não sei, mas é bem provável. Não. O interessante é o seguinte: o Partido Comunista naquele período fez uma rotação à ultra-esquerda, né, quase que recuperando a ideia de uma quartelada do assalto direto ao poder. E é aí que eu trago a tese que eu remeti inicialmente. Esses militares, particularmente os oficiais, atuaram fundamentalmente em defesa da legalidade democrática. Esse é um dado interessante. Havia uma radicalidade maior entre os praças. Né? Basta lembrar que um sargento podia ser expulso das Forças Armadas com 29 anos sem nenhum direito. Os marinheiros também, até porque as próprias reivindicações da revolta da Chibata foram passadas a limbo, né? Com a repressão que se seguiu. Então houve uma emergência fascinante dos debates de politização dos militares, mas o fundamento que eu defendo enquanto conjunto é que eles atuavam em defesa da legalidade democrática. E vou citar alguns exemplos cujo reflexo é contemporâneo. Por exemplo, né? Você teve ali, em 1950, a atuação no Clube Militar. Talvez foi a única vez que o Clube Militar teve uma presença nacionalista e de esquerda muito importante, inclusive com Estilac Leal, um general muito importante na história e muito pouco conhecido, Nelson Werneck Sodré, e que naquele momento você teve o que? O Clube Militar, não essa confraria de vestais, né, que se dizem vestais, que existe hoje. Não, ele participava fundamentalmente do debate das causas nacionais. E essa direção, ela foi fundamental em 3 questões. A luta do petróleo é nosso e a criação da Petrobras, a luta contra o envio de tropas brasileiras na Guerra da Coreia e contra a internacionalização da Amazônia. Eu costumo dizer para todos nós aqui, sem medo de errar,
Hoje nós temos o debate do pré-sal. Não vou entrar no mérito de como está indo, mas essa riqueza que se chama pré-sal, nós devemos muito a esses militares dos anos 50, né, que puxaram essa luta, e associado a eles, aqueles centenas de praças, dos quais o dado que eu tenho, mais de 1000 foram expulsos das Forças Armadas. Ou seja, o debate não ficou somente entre os oficiais, ele pegou setores das Forças Armadas, inclusive os subalternos. De qualquer forma, como eu disse para vocês, embora o Partido Comunista, no primeiro momento, uma visão da ultra-esquerda, a atuação desses militares foi fundamentalmente em defesa da legalidade democrática e associada às causas nacionais, como eu disse. Atuaram, por exemplo, em 1956, né, no golpe do Lodz, a favor da posse de JK. Aliás, o único golpe de fato, atenção, o único golpe de fato pela democracia foi esse do general Lodz. Atuaram contra as revoltas da extrema-direita militar, de Jacareacanga, Aragarça. Atenção, gente, são objetos de estudos fascinantes que precisam ser estudados. Ainda não tem muitos estudos, né? Atuaram em 1961 a favor da posse de João Goulart e pelos uma das idiosincrasias kafkanianas desse país, né? O curioso é que depois houve uma anistia que pegou os militares em defesa da legalidade democrática. Né? Alguns deles falaram, eu não tenho que ser anistiado, eu estava atuando em defesa da legalidade democrática. Nelson Werneck foi um deles. Ele disse, eu não permiti que aquela condenação, que aquela punição fosse retirada da minha folha de serviço. Eu havia como uma medalha. Mas olha bem, o curioso, eles que defendiam a legalidade democrática e constitucional foram punidos e anistiados, quando deveriam ter sido justamente o contrário, condecorados e promovidos. Né? Em 1962, nós tivemos uma eleição no clube militar muito polêmica, que acabou na justiça sem efeito, por causa do golpe de 64. Em 1963 e 64, nós tivemos dois grandes movimentos. O dos marinheiros, primeiro dos sargentos de Brasília, né, que se revoltaram, se rebelaram. Por quê? Porque alguns dos seus membros foram eleitos deputados e não foram reconhecidos pela Justiça Eleitoral. E em 1964, houve a revolta dos banheiros, um pouco mais conhecida. Né? De qualquer forma, aí cabe o debate que foi colocado e muito bem posto aqui. Em 1964, nós tivemos o golpe civil-militar. Esse é um tema polêmico, que não é consensual. Acredito que está ganhando um gradual consenso. Porque nós temos que enfrentar essa questão. Parte da sociedade foi, sim, às ruas. Embora há um equívoco de achar que João Goulart não era um presidente com prestígio, muito pelo contrário. Hoje saíram duas pesquisas, recentemente duas pesquisas daquela época, que mostravam que ele seria o candidato preferencial se houvesse a reeleição. Quer dizer, ele era um presidente que tinha base social de apoio. Mas golpe civil-militar, por que é importante isso? Nós estamos também, está aí no debate, né, a questão, por exemplo, dos 25 anos da Constituinte. Uma Constituição que já foi tantas vezes reformada que alguns dizem até que já é uma nova. Independente disso, poucos lembram uma coisa, que houve um golpe, mas a ditadura ou os militares tentaram se legitimar. Castelo Branco foi eleito pelo Congresso Nacional. Agora, pouco se fala numa coisa, de algumas lideranças civis que foram depois radicais autênticos do MDB, apoiaram. Um deles, Ulisses Guimarães. Ele votou a favor de Castelo Branco. Outro que seria caçado em seguida, Juscelino Kubitschek, isso precisa ser dito. Como também tem um grande mineiro, que é conservador, mas foi muito coerente, Tancredo Neves, votou contra. Esse é um dado que nós temos que enfrentar. Esse apoio de setores da sociedade civil, da classe política, né, que apoiaram porque, inclusive, achavam o seguinte, os militares vão limpar a área e devolver o poder aos civis. Esqueceram que teve uma luta interna que acabou esse grupo se hegemonizando e ficando 22 anos. Mas esse é um dado que nós temos que enfrentar nessa reflexão e não fugir. Os dados que eu tenho hoje colocam que mais ou menos 7.500 militares foram atingidos por cassações, reformas, aposentadorias, demissões.
27 foram assassinados, muitos deles em defesa da legalidade do governo legalmente constituído. E também tem uns 10 militantes de origem militar também foram mortos. Um dado que é um diferencial em 64. Diferente de 35, quando os oficiais em geral foram preservados nas suas patentes, né, houve uma certa nobreza no tratamento de alguns oficiais, embora os praças caíssem no pau, vamos deixar claro. Então, em 64 não. A tortura entre os militares não teve distinção de patentes. Vários oficiais foram barbaramente torturados. Esse é um dado diferencial. De qualquer forma, em 1964, eu chamei a atenção há pouco, né, a agenda dos militares seria norteada fundamentalmente por uma intervenção política na luta pela redemocratização. Não vamos deixar de mencionar, alguns oficiais em praças elegeram o caminho do exílio. Poucos. Alguns outros optaram pela luta armada. E não cabe nesse ensaio discutir a legitimidade dessa opção política. Eu posso questionar os seus resultados, mas o direito à resistência está posto nos clássicos liberais, desde Locke, Rousseau, Montesquieu. Não entra este questionamento. Tá? Mas é um dado a ser avaliado posteriormente. Mas, de qualquer forma, né, é bom lembrar, no pós-64, as grandes... eu até avalio que essas manifestações, essa presença dos militares que foram para a luta armada, não abalaram o regime de forma alguma. Na verdade, o regime se viu abalado e muito mais por dissensões de facções do grupo da extrema-direita militar. Em vários momentos, especialmente nos momentos de sucessão presidencial. E dois casos, né, que ficaram sintomáticos. O caso Paraçar, né, que previa, segundo o brigadeiro Bunier, explodir o gasômetro do Rio de Janeiro, sequestrar personalidades políticas e julgarem o mar, cuja comandante do grupo, então o capitão Sérgio Macaco, se recusou a fazer esse papel torpe e nem aceitou a anistia, porque ele disse: eu não tenho que ser anistiado. Tá? É impressionante, ele não aceitou a anistia. E depois o caso do Rio Centro, que até hoje é algo emblemático. De qualquer forma, a grande maioria dos militares, como eu disse, optaram na luta política pela restauração da democracia. E eles atuaram fundamentalmente aonde? Em entidades. A AMIC, Associação dos Militares Caçados, depois a ADINAM, Associação Democrática Nacionalista dos Militares, depois a UMNA, que é fundamentalmente constituída por marinheiros, né, a União de Mobilização Nacional na Luta pela Anistia, entre dezenas de outros. Ou seja, o campo dos militares perseguidos foi a arena política. O interessante ou trágico disso é que, se a grande repressão aconteceu em 64, a perseguição não terminou. Né? O brigadeiro Francisco Teixeira, por exemplo, teve a casa incendiada por um grupo da extrema-direita militar. O brigadeiro Rui Moreira Lima, uma figura extraordinária que morreu há pouco tempo, herói do grupo Sentampua, teve que se reconstruir como outros militares em outras profissões. Até porque os aviadores tiveram portarias secretas que os impediam de voar. Eles só ficaram sabendo disso anos depois. Eles não sabiam por que não conseguiam. Então. Isso também aconteceu com oficiais da Marinha que não conseguiam a sua carta de piloto para, por exemplo, atuarem na Marinha Mercante. Na verdade, eles não são os únicos perseguidos, né? Meu querido amigo Tenente-Coronel Paulo Melo Bastos, que tinha mais de 17 mil horas de voo, foi ser chofer de táxi no Rio de Janeiro. Major Sérgio Cavalari foi trabalhar numa joalheria. Meu querido amigo Tenente-Coronel Bolívar Meireles, que vai nos brindar amanhã com uma palestra, né? Foi se reconstruir como professor, assistente, mas ele não aprendeu nada, foi fazer ciências sociais. Né? Se não bastasse mestrado e doutorado, esse não tem jeito. Né? Mas amanhã vai nos trazer essa contribuição. Né? Mas todos tiveram que se fazer isso. Né? O capitão Eduardo Chuai foi ser editor, né? Meu querido amigo capitão de Mar e Guerra Fernando Santa Rosa, advogado. Né? Então esses são alguns casos da perseguição, de como eles tiveram que se fazer. Nelson Werneck Sodré, por exemplo, cansou de ter livros censurados, telefones grampeados. E mais recentemente, em 2013,
veio à tona a razão da novela Roque Santeiro. Os um pouco mais maduros lembram dessa novela, que fez um considerado sucesso. Já no governo Geisel, portanto, já havia uma distensão em curso. Segundo Boni, o ex-diretor da Rede Globo, a razão foi de uma conversa de Nelson Werneck Sodré e Dias Gomes. E Nelson Werneck Sodré fez algumas observações do qual a censura não conseguiu saber o que era. Afinal de contas, né, os telefones estavam grampeados e eles não sabiam disso. Como os censores não conseguiram saber da dimensão da crítica e observação do Sodré, eles fizeram cortes a roldão, que no final a própria Rede Globo preferiu retirar a novela Roque Santeiro do ar, e ela só veio em 1985 com uma outra versão. Outros militares também que eu citaria, né, recentemente o coronel Ivan Cavalcante Proença, cuja carreira foi abortada em 1964 porque ele defendeu os estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro de serem massacrados. Foi expulso das Forças Armadas, depois teve vários empregos públicos que ele passava e não pôde assumir, além de ter uma vida constantemente vigiada. Entre eles, também, eu não poderia deixar de citar dezenas, centenas, talvez milhares de marinheiros e praças que se formaram nas Forças Armadas em profissões muito específicas da norma e tiveram que fazer outras coisas, né? Tiveram, na verdade, que recomeçar do zero nas suas profissões. Evidentemente, o FEBEAPA, aquilo que Stanislau Ponte Preta, um jornalista, chamava de Festival das Besteiras que assolou o país, o pessoal do teatro aqui deve estar lembrando e adorando, né? Não parou isso. Recentemente eu tomei o depoimento de 3 oficiais da FAB que foram postos na rua por inaptidão para oficialato. Quem eram eles? 3 jovens para buscar, né, uma frase muito poética, que amavam os Beatles, os Rolling Stones, lembrando aquela música, né? E esses garotos, ingenuamente, porque eu esfolei eles até a medula para ver se tinham ou não, né, alguma motivação política e ideológica, resolveram fazer um clube de literatura e de cinema público na base. Não precisa dizer que logo foram presos, processados e desligados da instituição, e mais recentemente foram anistiados através da descoberta de um documento secreto da aeronáutica que simplesmente disse que aquele grupo era um grupo de estudos de teses marxistas para cujas hostes tentaram aliciar os cabeças. Isso que é fundamental, né? Como o conhecimento incomoda, né, gente? Evidentemente, isso não é tal. Recentemente nós tivemos também, né, militares que foram expulsos. Um deles falou publicamente na Associação Brasileira. Um oficial me pegou com um livro, O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Isso já nos anos 80. Quando eu falo isso, eu estou falando fundamentalmente das Forças Armadas. Mas em 1975, um grande número de policiais paulistas foi preso e foram barbaramente torturados. Também houve uma devassa enorme na Brigada Militar do Rio Grande do Sul. E mais recentemente, não tem 3 semanas, eu li um processo aqui em Minas Gerais, de um grupo de militares negros. Aliás, isso precisa ser estudado. Tem 2 nomes, Semente Negra ou Serpente Negra, mas que quiseram se organizar e fazer um grupo de estudos, inclusive para eles melhorarem a sua consciência política e talvez até mesmo internamente pensar uma política para a instituição. No máximo, eles foram muito próximos de Leonel Brizola, ou assim se identificavam. A repressão sobre esse grupo foi violentíssima. 2 deles, inclusive, foram assassinados e os demais expulsos. Isso aí só mostra um aspecto sobre os militares, mas não acaba aqui. Há também a perseguição sobre as suas famílias. Isso é pouco a gente sabe, mas a maior parte desses militares, né, as suas mulheres recebiam como viúvas de marido